Ele levou as artes marciais para o cinema do mundo inteiro e criou um novo gênero. Bruce Lee completaria hoje 75 anos. A trajetória meteórica de coadjuvante da série de televisão Besouro Verde ao estrelato nos filmes de ação terminou precocemente. Aos 32 anos de idade, Bruce Lee já era um ícone. E ai de quem tentasse arrumar briga com ele. Uau! Pois é! E você ficou com vontade de ver os filmes do Bruce Lee em tela grande? Não perca a oportunidade, tem um festival rolando em 11 capitais. A gente está com o produtor desse festival aqui para conversar com a gente, que é o Francisco Ucha. Francisco, a gente já começou com essa imagem do Bruce Lee e você vê o Bruce Lee lutando na tela, isso parece uma coreografia, né? Exatamente. Ele foi campeão de cha-cha-cha na terra dele, Hong Kong. Quer dizer, na terra dele não, ele é americano, ele nasceu em São Francisco, mas os pais dele eram cantores de ópera. E aí, quando voltaram para Hong Kong, ele começou a aprender Kung Fu e aprender dança e se tornou campeão de boxe, campeão de cha-cha-cha, e ele era muito encrenqueiro. Ele ia para as ruas e enfrentava gangues, batia. Essas coisas que a gente vê um pouco nos filmes dele, era real quando ele era pequeno. Ah, porque ele era o cara que chamava para briga mas não é isso também. Era uma época muito conturbada em Hong Kong, então era fácil se meter em encrenca também, né? Olha só que dança, que beleza, a maneira como ele coreografa, como ele faz a coreografia das lutas dele, realmente é um espetáculo, uma dança, é um balé. É um balé e isso fez diferença e ele é ali um divisor de águas, exatamente, né, dentro disso, né? O Bruce Lee, por ele ser encrenqueiro e tal, ele terminou enfrentando um chefão, um filho de um chefão. E aí ele foi jurado de morte. Então, os pais dele viram que a situação estava preta e mandaram ele de volta para os Estados Unidos, inclusive para ele pegar a cidadania. E aí ele foi para Hollywood, começou aos poucos, montou uma academia e aí começou a conhecer atores e a ensinar esses atores a lutar. Entendeu? Agora, ensinar atores a lutar, ensinar ocidentais a lutar, não era uma coisa muito bem vista, não né? Não podia. Não podia. Ele quebrou, foi uma regra que ele quebrou. E uma outra que ele ele cria uma nova luta que chama Jeet Kune Do, porque ele via que o Kung Fu e as artes marciais, as outras artes marciais, eram muito formais demais para se lutar na rua. Então, se fosse seguir todos aqueles passos, as pessoas iam apanhar, entendeu? Ele quebrou isso e ele não tem medo de utilizar golpe baixo. Então, você vê nos filmes dele, ele dando chute nas partes baixas, ele jogando areia nos olhos. Ele precisa vencer o inimigo. Exatamente. Não tem exatamente uma... ele é longe das regras. Exatamente. A regra é a regra da rua. E ele utiliza todas as lutas que ele aprendeu, as artes marciais todas, e junta nessa luta que ele criou, que é o Jeet Kune Do. Olha, o que a gente está vendo aí também é uma cena que ele contracenou com um jogador muito famoso da NBA da época, né? Exatamente. Esse foi o último filme dele. Esse filme ele não terminou de fazer. Jogo da Morte. Jogo da Morte. Quando ele começou a fazer esse filme, ele já tinha feito outros 3 filmes. Ele fez 3 filmes em um ano. E foi sucesso de bilheteria, um atrás do outro. Então, a Warner, vendo esse espetacular sucesso que ele teve nesses 3 filmes, ele fazendo 3 filmes em um ano, imagina. A Warner chamou ele para fazer Operação Dragão,
que não está no festival porque é da Warner e já foi exibido nos cinemas em setembro agora. Entendi. E aí ele deixou esse filme terminar, parou as filmagens desse filme e foi filmar Operação Dragão. 6 dias antes de Operação Dragão estrear em Hong Kong, ele morre. Pois aí ele não consegue terminar, obviamente não consegue terminar o filme. Tem essa teoria da conspiração, porque foi uma morte muito misteriosa, né? Muito misteriosa, e aí isso abre o espaço para todo tipo de especulação. E uma delas, inclusive, é que ele teria sido morto pela máfia chinesa. Exatamente. Como ele enfrentava mesmo a máfia, sei lá, as regras chinesas da época, existe essa teoria. Eu não acredito muito nela. Na realidade, ele morreu na casa de uma atriz que ele ia chamar para o próximo filme dele. Pouca gente sabe, mas o Bruce Lee era tarado em sexo, ele adorava sexo, entendeu? Então, ele não dava mole. Provavelmente, ele não estava só conversando sobre roteiro nesse com dia. Essa atriz que ia participar do filme, entendo. Pois é. E aí, dentro da mostra, a gente consegue ver esses filmes que ele protagonizou, né? Uhum. E também tem um aspecto interessante, tem uma exposição que mostra fotos antigas e algumas fotos do Bruce Lee, essa exposição Bruce Lee 70. Tem aí 75 cartazes dos filmes, os bastidores das filmagens e ele mesmo no filme. E um galã, hein? Também tem essa também. Um galã que chegou ao estrelato e a construção do mito dele, claro, tem a ver com todas essas habilidades e com essa morte precoce também, Exatamente, né? Exatamente. Ele começa a fazer sucesso com o Besouro Verde, que acabou de mostrar aí. E ele oferece um projeto de uma série para a Warner. Ele é cansado de fazer papel pequeno em séries e filminhos e tal. Ele oferece o projeto de uma série para a Warner. E a Warner não aceita porque eles não acreditavam que um ator, um protagonista chinês fosse fazer sucesso. E essa série era uma série parecida com o Kung Fu. Então, a Warner não aceita, mas ela termina produzindo uma série similar ao que ele sugeriu, chamada Kung Fu, e chamou David Carradine. Por conta disso, ele fica muito chateado. Uhum. E aí foi ele volta... Foi um estímulo para deslanchar. Para Hong Kong, e aí ele é recebido como um herói lá. Porque o Besouro Verde, lá em Hong Kong, era chamado de o Show do Cato, que é o nome do personagem dele. E ele era considerado um herói já lá. Ele não era o coadjuvante lá. Não era o coadjuvante. Pois é. Tem mais uma coisa importante para essa... Ah, meu Deus. Então, olha que deselegante. Então, fala rápido essa coisa importante, que o meu tempo acabou. Os filmes do Bruce Lee que nós estamos exibindo estão sem corte. Ah, tá. Então, nenhum filme está sendo mostrado no original. Entendi. Porque os filmes que foram feitos em DVD e na televisão foram cortadas as cenas de nudez. Tem muita cena de nudez com atriz e tal. E eles cortaram essas cenas. Bruce Lee sem cortes. Sem cortes. Tá. Inteiro. Inteiro. Muito obrigada pela presença aqui, Francisco. Foi um prazer, viu? Prazer foi meu.